Se eu pudesse dar um conselho para qualquer mulher que está ouvindo isso agora, seria: nunca ignore aquele frio estranho na barriga quando algo parece fora do lugar. Porque foi exatamente assim que tudo começou para mim. Com um silêncio desconfortável. Um olhar que evitava o meu e aquela sensação incômoda de que a vida perfeita que eu exibia nas redes sociais estava prestes a desmoronar. Meu nome é Gabriela Duarte. Aos 36 anos, eu acreditava estar vivendo o auge da minha vida. Carreira consolidada como chefe patissier em um restaurante conceituado de Belo Horizonte. Um casamento de 11 anos com o homem que todos invejavam. E a certeza absoluta de que, apesar das cicatrizes do passado, eu havia finalmente conquistado a paz. Mas, como a vida gosta de rir dos nossos planos, naquela terça-feira chuvosa de agosto, o destino resolveu me mostrar que nada é tão sólido quanto parece. Era aniversário de casamento. Eu tinha acordado cedo, preparado uma surpresa para o Rafael, meu marido, o tipo de homem que faz piada até no meio de um enterro. Arrumei a mesa com louça de porcelana, morangos frescos, mini croissants e uma torta de limão que ele sempre dizia ser a melhor do mundo. Acendi uma vela, escrevi um bilhete bobo, esperei. E esperei. Rafael saiu cedo para uma reunião de última hora com o novo sócio. Estranhei, mas não disse nada. Ultimamente, reuniões de última hora tinham virado rotina. Não era só o café que estava esfriando naquela manhã. Meu coração já carregava a sensação de estar sendo deixado de lado, um pouco a cada dia. Sempre trabalhei muito. Cresci ouvindo da minha mãe que mulheres fortes não choram por homem nenhum, mas ali, sozinha na cozinha, olhando a mesa intacta, eu senti vontade de sumir. O relógio marcava 9 quando Rafael mandou uma mensagem rápida. Desculpa, amor. Não vou conseguir voltar para casa antes das 22 horas. Te amo, te amo. Duas palavras que começaram a soar automáticas, frias. Naquele instante, senti uma pontada de raiva, não só dele, mas de mim mesma, por nunca questionar, por sempre entender, por ceder espaço até perder de vista quem eu era. Decidi ocupar a cabeça, fui ao mercado, comprei flores, liguei para minha irmã, tentei fingir normalidade, mas o universo parece gostar de testar os limites da gente. Ao sair do elevador do prédio, dei de cara com a vizinha do 12906 Cláudia, que sorriu e perguntou se o Rafael tinha gostado do presente. Que presente? Perguntei, tentando soar casual. Ah, ontem à noite, vi o Rafael chegando com uma caixa enorme debaixo do braço. Achei que fosse para você, sorri amarelo e inventei uma desculpa qualquer. Uma caixa. Ontem à noite, ele tinha dito que estava em reunião até tarde. Fui para o trabalho com a cabeça a mil, tentando ignorar aquele formigamento de desconfiança. No restaurante, perdi a conta de quantas vezes queimei o caramelo, quantas ordens enviei erradas para a cozinha. Meus colegas perceberam que havia algo estranho, mas ninguém teve coragem de perguntar. Na volta para casa, a chuva apertou. Belo Horizonte parecia uma daquelas cidades de filme noir, ruas alagadas, carros apressados, pessoas fugindo de alguma coisa invisível. Cheguei em casa exausta, com a roupa molhada e o humor destroçado. O apartamento estava escuro, silencioso, nem sinal de Rafael. No sofá, uma almofada caída, um cheiro estranho de perfume adocicado que definitivamente não era meu. Senti o chão fugir dos pés. Fui até o quarto, estava tudo igual, exceto por um detalhe. Meu porta-joias, aquele que eu sempre deixava aberto, estava fechado e trancado. Algo me dizia que eu estava prestes a descobrir coisas que preferia nunca saber. O celular vibrou. Uma notificação de transferência bancária. Estranhei. Nunca tive acesso total às finanças do Rafael, mas naquele mês tínhamos combinado de dividir as despesas do restaurante novo. Abri o aplicativo e vi uma transferência vultosa para uma conta que não reconhecia. Tudo parecia um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Foi aí que pela primeira vez, senti medo, medo de encarar a verdade. Passei horas sentada na cama, olhando o teto, ouvindo a chuva bater na janela. Quando finalmente Rafael chegou, já passava da meia-noite. Entrou em silêncio, tentou não me acordar, mas eu estava ali, acordada e vigilante. Ele sorriu, me beijou a testa,
e disse: amanhã a gente comemora, tá? Naquele instante, tive vontade de gritar, de perguntar quem era a dona do perfume, de exigir explicações. Mas me contive. Tá bom, respondi, com um sorriso cansado. Porque antes de enfrentar o mundo, eu precisava enfrentar meus próprios fantasmas. Se você já sentiu esse medo, essa dúvida, essa vontade de sumir, fica comigo até o final dessa história. Às vezes, a vida precisa explodir na nossa cara para a gente se lembrar de quem realmente é. E te prometo, o que vem depois é tão surpreendente quanto doloroso. Aliás, se você está gostando dessa história ou se identificou, aproveita e se inscreve no canal. Eu garanto que você não vai se arrepender. Eu queria poder dizer que, depois daquela noite, tudo voltou ao normal. Que foi só um exagero da minha cabeça cansada, que o perfume era apenas resquício de alguma festa da firma, que o presente misterioso era uma surpresa para mim, que as transferências bancárias não significavam nada além de negócios. Eu queria, mas, quando a verdade começa a sussurrar no ouvido da gente, fica impossível voltar a dormir em paz. No dia seguinte, acordei com a sensação de ter corrido uma maratona. Rafael já havia saído, novamente cedo demais para quem passara a noite trabalhando. Me olhei no espelho, olheiras profundas, cabelo desalinhado, olhos tristes. Uma chefe patissier de sucesso que mal conseguia arrumar a própria vida. Vestia a roupa do trabalho como quem veste uma armadura, mas por dentro, eu me sentia completamente desarmada. No restaurante, cada movimento parecia automático. Organizei as bancadas, revisei o cardápio do dia, provei receitas. Mas tudo parecia sem gosto, sem cor. A cozinha, que sempre foi meu refúgio, agora era só um cenário em preto e branco. O único momento de respiro veio quando a Júlia, minha sous-chefe e amiga de anos, percebeu que algo estava errado. Gabi, o que houve? Você tá estranha. Só cansada, Ju. Nada demais. Ela não acreditou, claro. Júlia sempre foi dessas que enxergam além das fachadas. Já te conheço, Gabriela. Me fala a verdade. Olhei para ela, e por um instante, quase deixei tudo escapar. Mas respirei fundo e desviei o assunto. No fundo, eu não queria falar porque, se eu falasse em voz alta, teria que admitir, estava com medo. Medo de perder o controle, medo do fracasso, medo de descobrir o que já parecia óbvio. Naquele dia, a rotina foi interrompida por uma ligação inesperada, meu pai. Não éramos muito próximos. Ele sempre achou meu sonho de trabalhar com confeitaria uma bobagem de adolescente, mas, do nada, decidiu me convidar para um almoço. Oi, filha, vamos almoçar? Faz tempo que não conversamos. Fiquei surpresa, mas aceitei. No restaurante simples que ele escolheu, tentei relaxar. Entre uma garfada e outra, ele lançou: e o Rafael? Vocês ainda estão bem? Engoli em seco. Estamos sim, pai. Só um pouco distante por causa do trabalho. Ele assentiu, mas não pareceu convencido. Fica esperta, Gabriela. Eu sei que você confia nele, mas casamento é uma estrada com muitos buracos escondidos. E às vezes, a gente só vê o buraco quando já caiu. Fui embora pensando nisso. No trânsito de volta, liguei o rádio, mas nada abrandava aquela angústia crescente. Quando cheguei em casa, fui recebida pelo silêncio do apartamento. Um silêncio que doía. Olhei o celular Rafael online, mas não me mandara nenhum oi. Decidi então fazer algo que sempre evitei, mexi no computador dele. Rafael era cuidadoso com o celular, mas nunca se preocupou muito com o notebook antigo. Ao ligar, encontrei uma pasta de fotos recém-criadas. Abri. Lá estavam imagens de viagens que ele nunca fez comigo, selfies em lugares desconhecidos e, pior, fotos dele sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos curtos, sorriso fácil, tatuagem no braço. Ela era bonita. Sim, mas era o olhar dele para ela que me destruiu. Um olhar de alguém que está apaixonado, de verdade. Senti meu corpo gelar. Fechei tudo rapidamente, como se isso pudesse apagar o que eu tinha visto. Eu não era daquelas que vigiam o parceiro, nunca fui, mas ali, sozinha com aquelas provas, tudo o que restou foi a dor. Desabei no chão da sala, chorando como há anos não chorava. Nos dias que seguiram, me tornei especialista em fingir.
fingir que estava bem no trabalho, que o casamento ia bem, que eu não sabia de nada. Passei a observar Rafael como quem observa um estranho. Reparava nos horários, nos perfumes, nas desculpas esfarrapadas. E cada detalhe novo era como uma facada. O riso forçado quando eu perguntava do dia, a distância na cama, as reuniões até tarde. Eu tentava me convencer de que era só uma fase ruim, mas ao mesmo tempo, percebia que até a casa parecia se afastar de mim. Os quadros tortos, a geladeira vazia, as plantas morrendo na varanda. Como se tudo ao redor estivesse cansado de sustentar uma mentira. Um dia, no restaurante, enquanto enrolava croissants, ouvi duas colegas conversando sobre traição. Tem mulher que só descobre quando é tarde demais, né? Dizia uma delas, sem saber que aquilo me atravessava feito uma flecha. Eu acho que a gente sempre sabe, só finge que não vê, respondeu a outra. Quis responder, mas me contive, porque no fundo, era exatamente isso. Eu sabia. Só não queria enxergar. Nessa semana, tive um sonho estranho. Eu estava perdida em uma rua escura, cercada de vitrines cheias de doces, mas tudo estava fora do meu alcance. Quando tentei abrir uma porta, ela estava trancada. E no fundo, eu ouvia uma risada. Não era a minha, nem do Rafael. Acordei assustada, suando, sentindo um vazio que nem os melhores chocolates poderiam preencher. Foi Júlia, minha amiga, quem me ajudou a respirar. Ela me puxou para um café depois do expediente e, de maneira carinhosa, insistiu: Gabi, você precisa falar. Você não está sozinha. Ali, entre um gole de café e outro, deixei as lágrimas caírem. Contei tudo. As mensagens frias, o perfume e as fotos, o presente misterioso, a distância crescente. Júlia ouviu em silêncio e depois me abraçou forte. Você é forte, Gabi, mas não precisa passar por isso sozinha. Se precisar de mim, eu tô aqui, ela disse, enxugando minhas lágrimas. Naquele momento, percebi que a pior solidão é aquela que a gente sente ao lado de alguém, e que talvez fosse hora de parar de fugir. Nos dias seguintes, comecei a observar minha própria vida com outros olhos. As pequenas gentilezas do passado, as mensagens de bom dia, o café na cama aos sábados, os bilhetes deixados na geladeira, tinham sumido há meses. No lugar, restaram silêncios e distâncias. Até o cachorro, Thor, parecia perceber a mudança, dormia aos meus pés como se tentasse me proteger da dor. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei uma carta sobre a mesa. Reconheci a letra do Rafael. Meu coração acelerou. Abri com as mãos trêmulas. Não era uma carta de amor, nem um pedido de desculpas. Era um aviso: preciso viajar a trabalho, volto só na semana que vem. Cuida do restaurante, por favor. Não me espera acordada. Essa foi a gota d'água. Eu não ia mais esperar. Não ia mais fingir. Não ia mais sustentar sozinha o peso de um casamento que estava ruindo. E foi nesse instante, em meio ao desespero, que um fio de coragem começou a crescer dentro de mim. Eu precisava da verdade. E mesmo sabendo que a dor seria imensa, preferia 1000 vezes um corte de uma vez do que continuar sangrando lentamente. Se você já sentiu que está presa em uma história da qual não é mais protagonista, eu entendo. Fica aqui comigo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo, para mim, para o Rafael, para aquela mulher desconhecida, e talvez para você também. Há quem diga que, para sobreviver à verdade, é preciso coragem. Eu discordo. Não é coragem, é necessidade. Chega um momento em que o próprio corpo rejeita a mentira. E tudo que você mais quer é ver a luz, mesmo que ela arda nos olhos. Eu já não dormia mais, não comia direito. Meus dias se arrastavam entre a cozinha do restaurante, os corredores silenciosos de casa, e a esperança inútil de uma mensagem, de um gesto, de qualquer sinal de vida do Rafael. O aviso da viagem a trabalho tinha se transformado numa semana de ausência. Rafael não mandou fotos, não ligou em vídeo, não contou piadas. Era como se ele tivesse evaporado da minha vida. O que me restava era o eco de uma rotina que agora fazia barulho. Eu precisava saber. Chega. A primeira coisa que fiz foi ligar para o restaurante onde ele alegava estar participando de uma consultoria.
Demorei 3 dias para conseguir que alguém atendesse. Rafael Duarte? Não, não temos ninguém com esse nome por aqui. O gerente respondeu, educado, depois de consultar a lista de funcionários e parceiros. Meu estômago embrulhou. Respirei fundo e agradeci. Era a confirmação que eu precisava. E não queria. Tentei continuar meu dia normalmente, mas era impossível. Os objetos da casa, antes tão familiares, agora me pareciam estranhos, como se não pertencessem mais a mim. A cama de casal parecia maior. O cheiro do perfume desconhecido ainda pairava no ar do quarto. E até o Thor, nosso cachorro, evitava subir no sofá onde Rafael sempre deitava ao chegar. Passei a manhã vagando pelo apartamento, arrumando coisas à toa. Separei roupas para doação, organizei livros em ordem alfabética, limpei o armário da cozinha. Mas tudo aquilo era apenas uma tentativa de controlar o caos dentro de mim. Em determinado momento sentei no chão da sala e olhei para as fotos antigas penduradas na parede. Nelas eu e Rafael sorríamos durante viagens, festas, Natal na casa da minha mãe. Como tudo pode mudar tanto e tão rápido. Fiquei ali, encarando os rostos congelados no tempo, até as lágrimas escorrerem sem que eu pudesse evitar. Decidi, então, olhar de novo as redes sociais da tal Aline Maia. Olhei cada foto, cada comentário, tentando encontrar alguma explicação. Havia fotos dos dois em bares, no parque, em trilhas que Rafael nunca tinha me contado. Em uma das fotos, ele usava um casaco que eu mesma havia dado de presente. O mesmo casaco que desapareceu semanas atrás, quando ele disse que havia esquecido no carro do sócio. Agora, ele sorria, abraçado àquela mulher, num mundo onde eu jamais seria convidada a entrar. O impulso de mandar mensagem para ela me atravessou várias vezes. Quis perguntar o que ela sabia de mim, se sabia que ele era casado, se sabia quantos sonhos e quantos medos eu compartilhava com aquele homem. Mas me contive. Eu não queria mais me humilhar. Decidi enfrentar Rafael assim que ele voltasse. Passei o dia ensaiando diálogos na cabeça, prevendo possíveis mentiras, armando pequenas armadilhas verbais para não ser manipulada. Não chore, Babi, eu repetia para o espelho. Mostre força, mesmo que esteja em pedaços por dentro. Quando ouvi o som das chaves na porta, meu corpo inteiro tremeu. Rafael entrou como se nada tivesse acontecido. Tirou os sapatos no hall, largou a mochila no sofá e me procurou na cozinha. Oi, amor. Cheguei. A voz dele me irritou profundamente. Chegou cedo, murmurei, tentando soar neutra. A consultoria terminou antes. Tudo bem por aqui? Respirei fundo, tentando não explodir. Rafael, a gente precisa conversar. Ele sentiu o clima, porque desviou o olhar, mexendo no celular. Pode falar. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Eu precisava de coragem, precisava falar tudo de uma vez. Você pode me dizer onde passou esse fim de semana? O silêncio foi ensurdecedor. Ele engoliu em seco, tentando pensar numa resposta. Já falei. Trabalho. Por quê? Dei risada. Uma risada amarga, nervosa, que surpreendeu até a mim mesma. Trabalho. No restaurante onde ninguém te conhece. Com quem você tirou aquela foto no café. Ele ficou branco. Pela primeira vez, vi medo de verdade no olhar do Rafael. Gabi, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Não é. Então me explica o que estou pensando. Porque você não me responde há dias, some, mente, e ainda tem a cara de pau de voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Não encosta em mim, Rafael. Eu vi as fotos, li os comentários. Sei que você está com outra pessoa. Só quero ouvir da sua boca. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio. Depois, desabou. Eu não queria te magoar, Gabi. Eu me envolvi com a Aline, sim. Foi recente. Eu juro. Eu me perdi. O mundo parou. Aquelas palavras tinham gosto de sangue na boca. Você se perdeu. E eu? Onde eu fiquei nessa história? Ele começou a chorar, o que me deixou mais furiosa. Não faz isso, Rafael. Não usa lágrimas para se livrar da culpa. Eu merecia ao menos respeito.
11 anos, Rafael. Você jogou tudo fora por uma aventura? Por que não foi honesto comigo? Rafael. Gaguejou. Eu tentei terminar. Eu achei que ia passar. Aconteceu, e eu não soube como voltar atrás. Minha cabeça girava. Lembrei de cada detalhe dos últimos meses, de cada vez que ignorei os sinais, de cada vez que fingi que estava tudo bem para não enfrentar o fim. E agora? Perguntei, com a voz rouca. Vai continuar com ela? Ele não respondeu. Isso doeu mais do que tudo. Então é isso. Você acabou com a nossa história, com a minha confiança, com o nosso lar, e nem tem a dignidade de assumir as consequências? Me perdoa, Gabi. Eu não queria. Levantei a mão, impedindo-o de continuar. Chega. Eu não quero ouvir mais nada. Pode pegar suas coisas e ir embora. Hoje, o silêncio ficou ainda mais denso, como se a casa inteira segurasse o fôlego. Rafael ficou parado no meio da sala, olhando ao redor como se estivesse vendo aquele lugar pela última vez. Thor, deitado ao meu lado, soltou um ganido baixo. Por favor, Gabi, só me escuta. A gente pode tentar de novo. Eu mudo, juro. Eu balancei a cabeça, cansada. Não tem mais a gente. Rafael, o que existia você destruiu. Eu preciso de paz. Senti as pernas bambas e me sentei no sofá. Mandei uma mensagem rápida para minha irmã, Mariana. Preciso de você. Vem pra cá. Enquanto Rafael, cabisbaixo, começava a pegar algumas roupas, fiquei olhando o céu pela janela. A noite caía pesada, chuva escorrendo no vidro, barulho de trovão ao longe. O tempo parecia combinar com o caos dentro de mim. Minutos depois, a campainha tocou. Minha irmã entrou já tirando a bolsa dos ombros, olhos atentos. Quando me viu, sentou ao meu lado e me abraçou forte, sem dizer nada. Ficamos assim, em silêncio, enquanto Rafael terminava de arrumar a mala no quarto. Em meio a toda a dor, flashes de memória invadiram minha mente: a viagem para Ouro Preto, a noite em que compramos nosso primeiro carro, o dia em que montamos juntos os móveis do apartamento. E agora, tudo se resumia àquele silêncio constrangedor, as palavras que não podiam mais ser ditas. Quando Rafael voltou para a sala, trouxe apenas uma mala pequena, o casaco de frio pendurado no braço. Eu sinto muito. Minha irmã se levantou antes que eu pudesse falar. Rafael, é melhor você ir. Ele hesitou, mas saiu sem olhar para trás. Assim que a porta bateu, o silêncio foi total, cortado apenas pelo choro baixo de Thor. Eu não chorei, não gritei. Só fiquei ali, abraçada à minha irmã, sentindo o vazio tomar conta. Ficamos sentadas no chão por um bom tempo. Mariana me trouxe um copo d'água, enrolou uma manta em mim, colocou uma música baixinha para disfarçar a tristeza. Você foi corajosa, Gabi. O pior já passou. Agora começa outra vida. Olhei em volta. O apartamento parecia diferente, mais frio e mais limpo ao mesmo tempo. Peguei uma das fotos antigas e, em um gesto quase ritual, tirei o porta-retrato da estante e guardei numa caixa. Ali, no fundo, percebi, estava começando a deixar ir. Nem que fosse aos poucos, aos pedaços. Mas sabia que o pior ainda estava por vir. Porque depois que a máscara cai, sobra o que a gente realmente é. E naquele momento, tudo o que eu sabia é que precisava me reconstruir. Nem que fosse sozinha. Se você está acompanhando até aqui, respira fundo comigo. O choque passou, mas a vida, e essa história, ainda tem muito para mostrar. Eu achava que a parte mais difícil seria expulsar o Rafael de casa. Me enganei. O difícil mesmo foi acordar na manhã seguinte e lembrar que, pela primeira vez em 11 anos, o mundo era só meu, e completamente desconhecido. Abri os olhos devagar, sentindo o lençol gelado, ouvindo apenas o ronco de Thor enrolado aos meus pés. O silêncio parecia novo. Não era mais o silêncio sufocante de antes. Era um vazio cheio de possibilidades e também de medo. Levantei devagar, vesti o roupão e fui até a cozinha. A geladeira estava quase vazia, a bancada cheia de migalhas e embalagens esquecidas. Por um instante, pensei em sentar e chorar, mas preferi pegar a vassoura e varrer a bagunça da noite anterior.
Aos poucos, enquanto arrumava a casa, sentia também como se estivesse recolhendo pedaços de mim mesma. Cada objeto no lugar, cada prato lavado, era um pequeno rito de passagem. Mariana ficou comigo nos primeiros dias. Ela fazia questão de me tirar da cama, inventar programas, cozinhar receitas novas, contar piadas ruins. No terceiro dia, decidiu me arrastar para um parque da cidade. Lá, sentadas na grama, tomando café em copo de papel, ela disse: "Você precisa se perdoar, Gabi. Ninguém nasce sabendo terminar uma história." Eu sorri, sem muita convicção. Eu só queria acordar um dia sem esse peso no peito, sem me sentir burra e enganada. Não é burrice, é só amor. E quem ama às vezes, confia demais. Fiquei pensando nisso. Talvez fosse verdade. Eu tinha amado o Rafael com tudo que tinha, sem reservas. Agora era hora de aprender a amar a mim mesma. Na semana seguinte, voltei ao restaurante. No início, tudo parecia estranho. Os colegas olhavam com compaixão, falavam baixo, como se eu fosse de vidro. Eu fingia indiferença, mas doía. Júlia foi a única a me tratar normalmente, puxando o assunto sobre as novas sobremesas do cardápio, me pedindo opinião sobre os doces. "Você precisa voltar a criar, Gabi. Ninguém faz profiteroles como você." Foram pequenos gestos assim que começaram a me despertar de novo para a vida. Entre um e outro ensaio na cozinha, notei que minhas mãos já não tremiam tanto. Passei a investir mais tempo no trabalho. Revi antigos cadernos de receitas, inventei combinações, aceitei o desafio de assinar uma linha nova de doces para o restaurante. No início, o medo do fracasso ainda rondava, mas logo percebi que a cozinha era, e sempre seria, o meu lugar de cura. Fora do restaurante, os dias eram uma mistura de recaídas e pequenas vitórias. Às vezes, me pegava chorando sozinha no banheiro, sentindo falta do Rafael em detalhes idiotas, o jeito como ele dobrava as meias, o cheiro do perfume dele, os apelidos bobos. Outras vezes, dava risada sozinha lembrando das desculpas esfarrapadas que ele inventava para chegar tarde em casa. E no fundo, um sentimento estranho foi surgindo, uma espécie de gratidão por, finalmente, não precisar mais viver na dúvida. Um sábado, decidi aceitar o convite da Júlia para ir a um festival de doces artesanais. No meio do evento, entre estandes de brigadeiros e macarons, fui abordada por uma senhora elegante, de cabelos brancos e olhar afiado. "Você é a chefe Gabriela Duarte, não é?" "Sim, sou eu", respondi, sem graça. Ela sorriu. "Já ouvi falar do seu trabalho. Estou montando uma escola de confeitaria e adoraria conversar com você sobre dar aulas. Seu nome foi muito bem recomendado." A proposta me pegou de surpresa. Eu, que até ontem me sentia quebrada, agora era reconhecida como referência. Troquei contatos com a senhora, e durante a volta para casa, senti uma faísca de esperança. Talvez o mundo estivesse mesmo abrindo outras portas. No domingo seguinte, fui à casa dos meus pais para o almoço de família. Meu pai, que raramente expressava sentimentos, me abraçou forte na porta. "Eu te admiro, filha. Pouca gente teria coragem de recomeçar." Sentei à mesa com meus irmãos, comi mais do que deveria, escutei as conversas barulhentas, ri dos sobrinhos correndo pela sala. Por um instante, lembrei de como a vida pode ser leve. Percebi que, apesar do vazio, eu ainda tinha raízes, gente que me amava e torcia por mim. De noite, de volta ao apartamento, resolvi enfrentar as últimas lembranças do passado. Abri o armário, tirei roupas e objetos que pertenciam ao Rafael e coloquei numa caixa. Separei fotos, cartões antigos, recados grudados na geladeira. Sentei no chão, cercada por tudo aquilo, e chorei. Mas dessa vez, o choro foi diferente, não era de desespero, era de alívio, de libertação. No dia seguinte, levei a caixa até a portaria e pedi ao zelador que entregasse ao Rafael. Assim que voltei para o apartamento vazio, senti que, enfim, um ciclo havia se fechado. Ao longo das semanas, a saudade deu lugar a um tipo novo de silêncio, o silêncio bom, de quem tem espaço para se escutar de novo. Passei a caminhar sozinha, a tomar café na varanda, a planejar pequenas viagens. Um dia, olhando o pôr do sol do alto da cidade,
me dei conta, eu sobrevivi. Fui traída, humilhada, deixada para trás. Mas estava inteira. E pela primeira vez em anos, não sentia medo do futuro. Não foi um processo rápido, nem fácil, mas foi meu. E mesmo nos piores momentos, nunca estive realmente sozinha. Descobri o valor da amizade, da família e da coragem silenciosa que a gente só descobre quando tudo desmorona. Se você já passou por algo assim, sabe do que eu estou falando. Se ainda não, espero que nunca precise aprender desse jeito. Mas se algum dia acontecer, saiba, existe vida depois da dor. Existe força depois da queda. E existe luz, mesmo quando tudo parece escuro. Hoje, enquanto te conto essa história, é impossível não lembrar da mulher que eu era há poucos meses, sentada no chão do banheiro, abraçada às próprias pernas, com o rosto marcado por lágrimas que pareciam nunca secar. Se você estivesse ali, veria alguém envergonhada, colecionando culpas e promessas quebradas, tentando entender onde foi que se perdeu no caminho. É duro admitir, mas por muito tempo, a dor foi minha única companhia. Tive dias em que a solidão parecia um buraco sem fundo. Lembro do primeiro final de semana sozinha no apartamento, a casa cheia de silêncios que antes eram divididos com alguém. Preparei café para dois por hábito, deixei o lado dele da cama arrumado, esperei uma mensagem que nunca chegou. Senti raiva de mim mesma, me xinguei baixinho por não ter percebido antes, por ter ignorado todos os sinais. Tive vontade de voltar atrás, de pedir desculpas por algo que nem era culpa minha, só para não sentir aquele vazio. Foram meses de altos e baixos. Teve o dia em que chorei ao ver um casal se abraçando na rua. O dia em que me peguei rindo de um vídeo engraçado, e por um instante, quis compartilhar com o Rafael, para só então lembrar que a nossa história tinha acabado. O domingo em que precisei de coragem para sair da cama, encarar o espelho e repetir para mim mesma: você vai sobreviver. A dor, aos poucos, foi mudando de forma. Virou saudade, depois revolta, depois apenas uma lembrança distante de quem eu era quando amava alguém mais do que a mim mesma. Meus pais diziam que tempo cura tudo, mas ninguém explica que, às vezes, o tempo só nos faz acostumar com a ausência. Eu aprendi a preencher esse vazio com pequenas vitórias, terminar um livro esquecido na estante, cozinhar algo novo só para mim, pintar as unhas com calma, voltar a caminhar sozinha pela cidade. Thor, meu cachorro, se tornou meu maior companheiro. Nos dias em que a tristeza pesava demais, ele pulava na cama, lambia minhas lágrimas, deitava a cabeça no meu colo como se dissesse: você ainda tem alguém aqui. Pode parecer pouco, mas foi ele quem me fez levantar muitas vezes. O simples fato de precisar cuidar de outro ser vivo me lembrava que eu também precisava cuidar de mim. As amizades também ganharam outro significado. Descobri que quem realmente importa não vai embora nos dias ruins. Minha irmã passou noites comigo, cozinhando miojo quando eu não tinha forças para preparar nada mais elaborado. Júlia. Minha amiga do restaurante me puxava para festas, cinemas, caminhadas, mesmo quando eu só queria ficar em casa escura. Aprendi a aceitar ajuda, a dizer não estou bem sem vergonha, a entender que pedir socorro não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. No trabalho, os dias começaram devagar. No início, só cumpria as tarefas básicas, sorria por educação, mas aos poucos, fui retomando meu espaço. Inventei sobremesas, recebi elogios de clientes, fui reconhecida pela equipe. O convite para dar aulas foi, talvez, o maior presente. Na sala de aula, diante dos alunos, percebi que ainda podia inspirar alguém. Ensinei técnicas, contei histórias, compartilhei fracassos e sucessos. Vi nos olhos deles o brilho que eu tinha perdido, e pouco a pouco, esse brilho voltou para mim também. Talvez a maior transformação tenha sido interior. Perceber que não precisava de um relacionamento para me validar, que minha história tinha valor independente de quem estivesse ao meu lado. Pela primeira vez, comecei a me olhar com gentileza, perdoei minhas próprias falhas, ri dos meus erros, aceitei que o passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda é um livro em branco. Comecei a me dar presentes, um perfume novo,
Uma viagem rápida para uma cidade vizinha. Um dia de spa. Voltei a sair com amigos. Experimentei um novo corte de cabelo. Aprendi a dirigir em rodovias, coisa que sempre tive medo. Descobri gostos antigos que ficaram esquecidos, caminhar sem pressa, desenhar receitas em cadernos coloridos, ouvir música alta e dançar sozinha na sala. Fui reaprendendo a gostar da minha própria companhia. O medo de confiar em alguém ainda existe, confesso. Demorei muito para responder mensagens de interesse. Recusei convites para encontros. Coloquei 1000 barreiras. Mas, com o tempo, entendi que não preciso me proteger do mundo inteiro. Só preciso confiar no meu próprio julgamento. Não tenho pressa. E se um novo amor aparecer, será porque estou pronta, não porque preciso preencher um vazio. Hoje, ao olhar para trás, não sinto raiva do Rafael. Sinto pena, talvez, porque enquanto ele buscava algo novo em outra pessoa, eu descobri algo muito mais raro: a chance de ser nova para mim mesma. Ninguém pode tirar da gente a experiência de se reconstruir, e por mais doloroso que seja, eu sou infinitamente mais forte do que era antes. Se você me acompanhou até aqui, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas passam por isso todos os dias, e a maioria sobrevive, mas poucas têm coragem de contar como é renascer. Por isso, compartilha sua história aqui nos comentários. Diz o que sentiu ouvindo a minha. Talvez, juntas, a gente consiga transformar um pouco de dor em luz para quem está precisando. Se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui, a gente fala sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre a beleza de continuar, mesmo quando tudo parece desabar. Toda semana tem histórias reais, dicas e espaço para você compartilhar a sua voz também. Eu quero te ouvir. A verdade é que a vida nunca volta a ser a mesma depois de um terremoto emocional. Mas, com o tempo você percebe que não precisa voltar a ser igual, pode ser muito melhor. Suas cicatrizes vão contar histórias de superação, sua força vai inspirar outras pessoas, e um dia você vai sorrir de novo, não porque esqueceu a dor, mas porque aprendeu a crescer com ela. Obrigada de coração por estar comigo nessa caminhada. Cuide de si mesmo, permita-se sentir tudo, mas não deixe de acreditar: o sol sempre volta. E quando ele voltar, espero que você esteja de braços abertos para receber a luz que você merece. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a dor passa, mas a coragem de recomeçar é para sempre.